Olá, minhas amigas e meus amigos, da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, alegrias, porque o povo está na luta. É muito fácil a grande mídia, a Casa Grande, qualificar como vandalismo qualquer reação popular. Vândalos é a palavra certa que eles usam na hora certa, mas não corresponde à realidade. Acompanhe. Qualquer reação popular que venha a quebrar uma vitrine ou a incendiar uma lixeira é imediatamente qualificada pelos órgãos de imprensa da Casa Grande, pela mídia e pelas autoridades como vandalismo. Mas vamos à raiz desta história de vândalos e vandalismo e vamos ver que não corresponde à realidade. O que as pessoas fizeram, por exemplo, no caso do Carrefour de São Paulo, não foi vandalismo, foi uma reação contra uma vitrine, uma reação contra um edifício. Elas não atacaram pessoas. O que a grande mídia devia estar registrando, repudiando, falando, é a morte de uma pessoa. Isto é que é vandalismo. Morte de uma pessoa por murro, por soco, espancada dentro de uma empresa. As pessoas atacaram uma vitrine. Defender vitrine? A vitrine se recompõe, o que não se recompõe é a vida que se perdeu. E aí taxa imediatamente a reação popular, a revolta, a raiva popular como vandalismo. Vandalismo não tem nada a ver com isso. Vândalos é outra coisa. Os vândalos eram um povo nórdico que entrou pela Europa através da França, da Gália, desceu por ali, foi ao Mediterrâneo, e do Mediterrâneo, perseguido pelos romanos e tudo mais, foram parar no norte da África e estabeleceram um reino, isso por volta do século V. E eles eram chamados de vândalos, porque era um povo com o nome de vândalo. Mas como eles enfrentaram a civilização romana, que era assim, o supra-sumo, os romanos não eram vândalos, os romanos não tinham sacrifício de cristãos em arena, os romanos não tinham o Coliseu com mortes através de combates sangrentos entre gladiadores, os romanos não dominavam povos e massacravam populações inteiras para impor seu domínio. Os romanos não eram vândalos, jamais. Não destruíram a cultura druida, a cultura celta. Não, os romanos não destruíram a cultura de outros povos. Mas acusavam os vândalos de, na guerra contra eles, destruir os valores culturais e as obras deles. Mas nem eles acusavam os vândalos, mas não o vandalismo, na verdade. Esta palavra, este termo vandalismo, foi criado em 1794 pelo bispo de Blois, na França, para estigmatizar os atos do regime de terror depois da Revolução Francesa, em 1794, onde a massa revoltada destruía todos os objetos de arte que encontrasse à frente, todos os símbolos da aristocracia feudal anterior. E ele passou a chamar isso de vandalismo, classificou esta massa revoltada contra a aristocracia como vândalos. Ou seja, foi buscar há 13 séculos antes alguma coisa que expressasse uma contraposição do que ele chamaria de uma civilização. Quando uma rainha disse não tem pão como brioches, ela não era vândala. O povo que morresse de fome, isso não era vandalismo. Vandalismo era revolta popular, contra todos os símbolos da aristocracia feudal. Pois este bispo de Blois, representando exatamente o que havia de mais reacionário da Igreja Católica, classificou esses manifestantes como vândalos e chamou isso de vandalismo. Não podemos esquecer que 1794 é o início ainda do regime burguês na França. A partir daí a burguesia apropriou-se desse termo contra qualquer ação e reação popular. Vandalismo, são vândalos. Quando vândalos é um povo que reinou por 130 anos no norte da África, que depois fez as pazes com o Império Romano do Oriente e que depois foram derrotados, mas foram assimilados, ficaram vivendo às proximidades de Roma. Não tem nada a ver com destruição. Nem mesmo quando um grupo de adolescentes rebeldes na madrugada destrói uma lixeira, isso não é vandalismo. Não pode ser classificado como vandalismo. Vandalismo remete a vândalos, remete a um outro povo, a uma outra cultura.
que ameaça o poder estabelecido, como os vândalos ameaçaram o poder de Roma imperial. E como a massa na Revolução Francesa ameaçou e destruiu os valores e os poderes da aristocracia feudal. O que estes jovens fazem de madrugada, quebrando lixeiras, por exemplo, é destruição do patrimônio público ou destruição do patrimônio alheio, mas não é vandalismo. Vandalismo e vândalos aplicados em cima de uma reação popular é uma arma semântica da burguesia, da Casa Grande, para desqualificar qualquer reação popular, qualquer movimento. Esta mídia da Casa Grande prefere defender vitrine do que defender a população da carne negra. Prestem atenção. Que fique claro, muito claro, o uso da palavra vandalismo e vândalos pelo poder dominante como depreciativo. O próprio bispo de Blois declarou que criou o termo para estigmatizar a reação popular da Revolução Francesa. E a gente continua convivendo com isso 200 e tantos anos depois. Vamos primeiro limpar essa palavra vandalismo, negar o vandalismo na reação popular. E juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.